E olha só, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção aqui no meu pulso, porque esse daqui é o novíssimo Huawei Watch 5, um smartwatch que tem um diferencial arretado. Ele conta com um sensor lateral chamado X-Step, que consegue ter ali uma precisão muito maior quando vai fazer, por exemplo, o ECG, o eletrocardiograma, ou até mesmo o PPG, o fotopletismografia, e também funciona como um sensor de pressão. Tudo isso, todos esses dados ele consegue analisar e o Huawei TrueSense, aliado com a inteligência artificial, consegue elaborar ali, uma precisão, analisar os seus dados com uma precisão muito, mas muito mais assertiva. Então roda a vinheta e vamos conhecer o Huawei Watch 5 mais de perto. Agora sim, pessoal, antes de mostrar o sensor em funcionamento para vocês, eu só quero deixar bem claro aqui que ele tem tudo que um smartwatch premium tem. Como, por exemplo, o GPS, é claro, não poderia ser diferente. Temos também aqui a possibilidade de usar o eSIM, o 4G, diretamente nele, sem precisar estar com o celular para poder fazer uma ligação, receber uma mensagem, alguma coisa do tipo. Temos também aqui a certificação IP69 com 5 ATM, na verdade IP69 e 5 ATM, então você vai poder mergulhar até 40 metros de profundidade, tanto em água doce quanto em água salgada. Inclusive ele tem um modo aqui para mergulho, você que gosta de mergulhar aí muito profundo, você vai conseguir analisar aqui pelo modo de mergulho. Temos também o NFC, só que infelizmente aqui no Brasil não está disponível o sistema de pagamento por aproximação, mas ele tem o chipzinho NFC aqui. Quem sabe muito em breve a Huawei não traz aqui para o Brasil o sistema, a compatibilidade com os bancos aqui do Brasil para você poder fazer os seus pagamentos diretamente pelo relógio. Mas vamos deixar de conversa e deixa eu mostrar para vocês o sensor. Olha ele aqui, pessoal. Ele fica entre esses dois botões, que eu vou mostrar já para vocês, mas vamos focar aqui nele, ó. Se eu encostar o dedo, preste atenção nisso aqui, olha que legal. Se eu encostar o dedo, ele já reconhece automaticamente, faz uma contagem regressiva aqui e começa a fazer a avaliação da minha saúde, os batimentos cardíacos, o ECG, que eu já falei para vocês, o PPG, todos os dados. Eu não deveria estar falando, o ideal é você ficar quietinho, ficar ali em silêncio, numa posiçãozinha sentada ali normal, mas aqui como é só para uma demonstração, eu vou fazer, tá? 8 segundos, vamos lá, vamos esperar ele finalizar para ver o que é que vai, o resultado que ele vai nos dar aqui, ó. Provavelmente tudo vai estar tudo certo, pelo menos eu espero. Passo 2, mais 15 segundos, ele está analisando todos os dados, analisando ali tudo. E juntando o resultado dessa análise lá no Huawei TrueSense, que agora conta com inteligência artificial, para conseguir nos dar aqui um resultado melhor. Olha, ó, já está gerando um relatório e deixa eu mostrar para vocês aí, ó, resumo de saúde. Vamos lá, nenhuma anormalidade. 7 testes no total, 7 com sucesso, nenhuma anormalidade detectada. Isso é legal, Porque você pode fazer manual, encostando a pontinha do dedo aqui, que lembrando que na nossa ponta do dedo nós temos mais vasos, nós temos mais capilaridade. Então ele consegue analisar com mais precisão a questão dos dados. Por isso que a Huawei adicionou o sensor aqui na lateral. Ele tem, eu vou até tirar ele do braço e mostrar para vocês. Ele está um pouquinho apertado, eu acho que eu deveria botar mais um elozinho aqui da pulseira, mas olha só, ele tem também os sensores aqui embaixo, tá vendo? Ó, não é que eles colocaram o sensor na lateral, que eles removeram os sensores aqui de baixo, muito pelo contrário, temos bastante sensores aqui nessa parte, tanto na parte de baixo quanto obviamente na parte lateral. E ele alia, ele trabalha em conjunto para trazer um resultado com mais precisão. Eles perceberam que muitas vezes os pelos que tem no nosso braço, ou tem gente que tem tatuagem, o braço aqui nessa região aqui tem tatuagem, acaba perdendo um pouquinho dessa precisão. O relógio, os sensores inferiores, ele não consegue ter uma penetração muito grande para conseguir analisar com muita precisão o nosso sangue, Então, ele aliando essas duas possibilidades, ele consegue sim ser muito mais assertivo. Lembrando que essa pulseira, pelo menos nesse modelo, que ele tem vários, foi um ponto legal que eu gostei também, essa pulseira você consegue trocar ou adicionar ou remover cada pecinha dessa daqui individualmente facilmente, ó. Você coloca aqui, ó, a unha, empurra o gatilhozinho
e você já consegue remover, ó, cada pecinha dessa aqui individualmente com apenas basicamente um clique, né? E para adicionar é a mesma coisa, né? Puxa aqui o gatilhozinho, olha só, pronto, já adicionou. Tá aqui 100%. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui as opções que estão disponíveis. Nós temos o tamanho de 46mm e o de 42. No tamanho de 46mm, que é esse que eu estou utilizando, ele conta com a caixa em titânio com nível aeroespacial. E nesse material, ele está disponível no roxo, prata e marrom. Já nas cores azul e preto, o material utilizado na caixa é o aço inoxidável 316L. Já no tamanho de 42mm, nós temos o bege e o dourado areia no material aço inoxidável 904L, que é o mesmo material utilizado nos relógios da Rolex, por exemplo. Já na cor branco, verde e preto, nós temos o aço inoxidável 316L. E conforme vocês puderam observar, conforme vai mudando a cor, a pulseira também muda. Mas provavelmente a Huawei vai trazer aí umas outras opções de pulseira. Pelo menos eu espero, né? E aí você pode comprar e ir ali trocando de acordo com o seu gosto. Para vocês terem uma noção, esse é o primeiro dispositivo da Huawei a medir a variabilidade da frequência cardíaca. No caso, o HRV. Isso quer dizer que ele consegue ver a diferença de tempo entre um batimento e outro. Se ele estiver muito baixo, por exemplo, isso pode indicar um nível de estresse crônico, insônia, doença como hipertensão ou até mesmo distúrbio como depressão ou ansiedade. Já quando ele está muito alto, geralmente é um sinal de boa recuperação e saúde cardiovascular em dia. Resumindo, é como se o relógio estivesse medindo o quão bem o seu corpo está lidando com o estresse e com o esforço físico do dia a dia. Ele consegue também entender como é que anda o nosso estado emocional, baseado em dados biométricos, como por exemplo, os batimentos, respiração, sono e atividades, as atividades que a gente faz ali. E ele consegue entender, usando, né, esses sensores e a inteligência artificial, se a gente está num estado ali emocional de confortável, neutro ou desconfortável. Inclusive, ele tem até um mascotezinho que consegue mostrar pra gente essa questão emocional. Eu posso aqui, por exemplo, eu estava usando essa interface, que eu particularmente acho muito bonito, que fica girando ali e tal. Mas ele tem uma carrada, tá? Tem várias. Tem umas grátis, tem umas pagas, mas assim, a que já vem nele instalado, obviamente, que são gratuitas. Olha essa daqui como é estilosa. Aí você bota o dedo aqui, como eu falei para vocês, ele já reconhece, muito legal, né? Mas o Félix, que é o mascotezinho, que mostra o nosso estado aqui emocional, ele, olha como o bicho é sem vergonha, rapaz. Ele analisou aqui, ó, há 23 minutos atrás, como é que tá o meu estado emocional. E aí, Félix, como é que eu estou? Pela carinha dele aqui, eu estou bem, né? Ó, brincando, safadinho, esse bicho é um sem vergonha, viu? Mas assim, se você estiver triste, por exemplo, né? Se o seu estado emocional não estiver confortável, digamos assim, aí ele já vai fazer uma carinha triste, uma carinha ali de quem realmente está deprimidinho. Mas agora, eu quero mostrar para vocês a loja de aplicativo da Huawei, porque aqui nós temos a possibilidade de instalar aplicativos. Então realmente temos um smartwatch, que às vezes a gente fala smartwatch, mas não é tão smart assim. E aqui realmente nós temos, assim como a gente tem nos Galaxy Watch, nos da Apple também, a possibilidade de instalar novos aplicativos, jogos e deixar o dispositivo mais completo, mais smart, mais inteligente. Então, olha só, vou entrar aqui no menu de aplicativos. Vou aproveitar até para ir mostrando para vocês também, né? Ó, temos aqui o treino, lembrando que ele tem mais de 100 tipos de treinos diferentes. Eu não vou nem mostrar para vocês aqui, porque é basicamente a mesma coisa que a gente já tem nos outros smartwatches da Huawei, né? Que já são muito completos nesse sentido. Aí nós temos aqui o SpO2, a oxigenação do sangue, que ele vai fazendo a medição ali no seu dia a dia, normal, o tempo todo, é contínuo, mas você tem como fazer uma medição mais precisa utilizando esse sensor, o sensor X-Step, tá vendo aí, ó? Ele consegue, inclusive ele vai dizendo a força que eu estou exercendo aqui no sensor, ó. Eu estou fazendo a força ideal, que ele tá, a setinha tá ali indicando que tá no meio. Se eu botar muita força, ele sobe, ó. E ele, ei, rapaz, ó, Mirelle mandando mensagem pra mim aqui. Mas vocês viram, né? Se eu coloco muita força, ele diz, ei, que palhaçada é essa daí, macho, tá botando força demais. Se eu boto pouca força, ó, eu vou tirar um pouquinho o dedo aqui, ó, viu que baixou? Foi lá para baixo a seta. Se eu boto força demais, ele vai subindo, subindo, subindo. Mas o ideal é você colocar a força
que ele está pedindo aqui, ó. Tentar deixar centralizado aqui para ele entregar um resultado mais preciso. Mas eu estava só zoando aqui para mostrar para vocês, tá? Outra coisa, ele tem um Maps e isso aqui é muito legal. Por quê? Você consegue até baixar os mapas offline da sua região, aí, do seu país, da América, aqui no caso da América do Sul, ou lá da Europa, sei lá, você baixa o que você quiser e aí ele consegue, por exemplo, traçar uma rota. Eu estou aqui e eu quero, por exemplo, indicações de restaurantes aqui por perto. E eu vou colocar aqui restaurantes, ele vai procurar, ele vai carregar a lista de restaurantes que temos aqui na redondeza. Posso, por exemplo, traçar uma rota, ó. Um manjericão, por exemplo, restaurante aqui legal e tal. Vou clicar aqui, eu quero ir de bicicleta ou quero ir a pé? Você escolhe o que é que você quer. Ele vai dizer a nota aqui, ó, vai trazer essas informações pra gente. Posso traçar uma rota aqui a pé. Ó, tá dizendo que vai ser em 11 minutos e ele vai mostrar direitinho a rota que eu tenho que seguir. Posso iniciar aqui. E ele vai falar, no caso, ele falou aqui em chinês, mas eu acho que logo ele vai estar falando em português, tá? Até porque chinês fica complicado pra gente entender. Mas eu gostei muito disso aqui, cara, dessa possibilidade que a gente tem aqui de traçar uma rota até mesmo offline, sem precisar estar conectado no celular e tal, ou usando o eSIM. Aí nós temos aqui, ó, o resumo da saúde também, ele vai gerando aqui uns relatórios e tal, para a gente ver como é que anda, né? Todos os testes, nada de anormalidade detectada, isso aqui é legal também. O App Gallery, que foi o que eu prometi mostrar para vocês, eu fico falando de várias coisas e não mostro, né? Eu sou muito doido, pessoal, me desculpem por isso. Mas aqui, ó, dentro da App Gallery, a gente tem como explorar e pesquisar aplicativos. Eu encontrei aqui, por exemplo, ó, tem o DJI Osmo para você controlar o seu Pocket aí, as suas câmerazinhas da Osmo, da DJI. Tem joguinho também, ó, temos o Jump. Se eu desço um pouquinho mais, temos essa inteligência artificial para a gente conversar também com ela. Precisa ter internet, tá? Mas eu posso, por exemplo, perguntar aqui, ó, como é que está o clima hoje em Foz do Iguaçu? Clico em enviar. Lembrando que você pode perguntar qualquer outra coisa. É um assistente de voz. Ele vai entender o que você pesquisou e vai trazer para a gente a resposta. Precisa ter internet, obviamente, para utilizar esse recurso. Vamos lá, o bicho demora às vezes é rápido, às vezes demora. Ó, e aí ele trouxe aqui pra gente o resultado, ou eu posso escutar também, ó. Vamos lá, tá carregando a voz. Em Foz do Iguaçu está ensolarado, 20,4 graus Celsius, vento a 11,5 km por hora e 44% de umidade. Eu não sei se o volume foi suficiente para vocês escutarem, mas assim, ele tem um volume ok, tá? Para você escutar aqui é tranquilo. Aproveitando que eu estou falando de volume, ele tem, olha isso, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu sair daqui, ainda sair logo daqui, voltar aqui, eu quero mostrar para vocês esse aplicativo que eu baixei, que é tipo um Spotify, ele usa na verdade o serviço do Spotify, For Spotify Player, ó, preste atenção, não é o Spotify oficial mesmo, tá? O aplicativo mesmo do Spotify, mas você faz login com a sua conta do Spotify e ele carrega tudo aqui, cara. Ele carrega aqui suas músicas recentes, suas músicas favoritas que você curtiu. E ó, você consegue escutar aqui tranquilamente, só precisa ter internet. Você teve internet, ó, preste atenção, vou até aumentar o volume aqui, pera ainda, ó. Deixa eu botar o volume máximo, torando aqui pra vocês, ó. Eita, pega, rapaz. Então, se você tiver internet nele, se você colocar o seu eSIM, você não vai precisar andar com o seu celular para escutar suas músicas. Você tem esse aplicativo, tem sua playlist aí, suas músicas do Spotify, ele vai usar o serviço, né, da operadora para ter internet e você vai conseguir escutar tranquilamente. Conecta um fone Bluetooth nele e ó, sai para fazer sua caminhada, seja lá o que for, sem a necessidade de andar com o celular. Mas se você quiser, dá para mandar música para ele também. Você pode baixar música em MP3, aqui hoje em dia ninguém faz isso quase, né? Mas se você tiver músicas em MP3, você consegue jogar para a memória interna dele e escutar tranquilamente também, sem a necessidade de ter Wi-Fi. Eu não vi aqui, nesse aplicativo em específico, a opção de fazer download da música, né? Botar ela em modo offline. Mas talvez ele receba alguma atualização aqui muito em breve e a gente consiga fazer isso. E aí você vai baixando, cara, vai baixando os aplicativos, vai baixando os jogos. Por enquanto não tem uma variedade tão vasta, né, tão grande de opções,
Mas já temos muita coisinha aqui, muitas coisinhas legais, ó. Tem esse joguinho aqui, onde você tem que... Eita, ei, me lasquei todinho. Rapaz, eu sou bom nesse jogo, mas quando tá gravando é impressionante, velho. É impressionante como eu passo vergonha. Mas, ó, vocês viram aí que eu boto pra torar, rapaz, ó. Eita, miséria. Já consegui 50 e tantos pontos aqui. Eu quero é ver quem consegue mais pontos do que eu nesse jogo aqui, ó. Danilo, se ele for tentar, rapaz, ele vai passar uma vergonha grande aqui. Só foi falar de mim que se lascou. Eu sou bom, rapaz, já consegui, foi 51 pontos aqui nesse jogo. Mas assim, pessoal, realmente, ele é completo e ele nos dá essa possibilidade de deixar ele ainda mais completo, né? Tem calculadora aqui que já vem instalado também, muito legal, tem gente que gosta muito de calculadora no relógio. Aqui é o aplicativo de bem-estar emocional. Eu vou clicar aqui e ele vai nos mostrar como é que tá o meu bem-estar atual. Tá dizendo ali que eu tô desagradável. Provavelmente é porque eu tô gravando o vídeo, né? A pessoa fica com um nível de estresse lá em cima, né? Que você tem que estar se concentrando aqui, falando. Realmente os batimentos às vezes sobem, fica acelerado e acaba gerando ali um nível de estresse um pouco acima do normal. Aí ele vai analisando aqui, ó. Ele vai analisando e se você quiser saber mais dados, você pode usar o aplicativo de saúde, o Wow Health, lá no seu celular. E você consegue ver muito mais detalhes. Tem aqui também os Insights, Health Insights, onde ele tem aqui, ó, uma tendência de aumento dos batimentos cardíacos, como eu falei para vocês. Ele vai... Cara, para quem gosta de analisar a questão da saúde e tudo mais, isso aqui é uma mão na roda, cara, porque ele realmente, com essa quantidade toda de sensores que ele tem, ele consegue nos entregar dados muito, muito interessantes. Ele tem até temperatura da pele, ó. Tá vendo aqui, ó? Temperatura da pele, onde ele diz em tempo real como é que tá a temperatura, lembrando que isso às vezes influencia, tá, na temperatura do próprio relógio. Por exemplo, eu tava jogando, fiquei jogando, o relógio meio que esquentou um pouco. Então ele até avisou aqui, ele apareceu, olha, o relógio tá um pouco quente, o resultado talvez não seja tão preciso, mas ó, tá vendo que ele vai mostrando aqui a temperatura da pele. Isso aqui é muito legal, principalmente para as mulheres, por conta da questão do ciclo menstrual. Então ele entende a temperatura da pele e vai falando para ali quando já, né, vai estar no período fértil, quando não tá. Ele consegue entender essa questão aí também. Sobre a bateria, temos aqui uma média de 3 dias em uso moderado, em uso normal, na versão de 42 milímetros, e nesse que eu estou usando, que é o de 46 milímetros, temos até 4 dias e meio também em uso moderado. Se você ligar o Always On Display, como vocês estão vendo aí, essa média cai, tá? Nos dois modelos. Mas isso, pessoal, é usando o modo normal dele, tá? O modo onde ele vai estar com todos os sensores ligados, ele vai estar analisando ali seus dados, tudo direitinho. Mas se você quiser priorizar a autonomia de bateria, você pode optar pelo modo de economia de bateria. E aí ele sobe muito essa média, indo para até 7 dias no modelo de 42 milímetros e para 11 dias nesse modelo de 46 milímetros. Então, para resumir, pessoal, temos aqui um smartwatch extremamente completo. A Huawei prometeu e entregou. Realmente eles estão entregando aqui muita, mas muita coisa que eu particularmente gostei demais. E ele tem muitas outras funções que eu não consegui mostrar para vocês aqui durante o vídeo. Mas eu vou deixar o link na descrição para o site oficial da Huawei, a página, né, do relógio mesmo, e aí você consegue ver tintim por tintim todos os detalhes, todas as funções, tudo que aquela função entrega, tudo que ela realmente consegue ali entregar para o usuário. E lógico, se você gostou desse vídeo, deixa o gostei, não esquece não, rapaz, bota pra torar nesse botão de gostei, que é importante demais. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal também e ativa o sininho para receber notificações. E quando estiver disponível aqui no Brasil, para venda oficialmente, eu vou deixar o link aqui na descrição também para você poder comprar o seu, tá? Caso você se interesse e tenha gostado do dispositivo. Ah, outro detalhe que eu já ia me esquecendo de falar. A tela é AMOLED, LTPO. É uma tela extremamente rápida, muito brilhosa, né? Você tá ali no sol torando, ele vem com um brilho altíssimo, chegando até 3000 nits de brilho, de pico de brilho, fazendo com que você consiga enxergar perfeitamente, mesmo em condições mais adversas. E eu já ia me esquecendo de mostrar para vocês as funções do botão, né? Eu gostei desse botão aqui de baixo, porque ele, quando você clica, ele não vai direto para uma função específica, se você dá só um clique. Ele abre isso aqui, ó. Ele abre esse mini menu com algumas opções de aplicativos que você pode definir, ativar ou desativar, que vai abrir aqui nesse menu. Se você, né, por exemplo, selecionou aqui o modo corrida, você pode selecionar no dedo mesmo, ou você pode, por exemplo, ó, dar um duplo clique. Você dá um clique, ele vai entrar no menu e a opção que tiver selecionada, no segundo clique aqui,
ele vai selecionar essa opção. Ou você pode, por exemplo, girar essa coroa aqui, lembrando que esse botão aqui ele tem várias funções, esse aqui, ó, tanto o de arrastar, né, de rodar aqui e mexer nas opções, quanto também a opção de clique. No caso, o clique dele é para voltar. Você teria que fazer isso daqui e aí dar um segundo clique aqui e ele abre, caso você não possa tocar na tela, se a tela estiver molhada, alguma coisa do tipo. Você pode comandar aqui só pelas teclas. Ah, pessoal, e eu já ia me esquecendo de mostrar para vocês uma outra função que ele tem, que eu achei muito legal, que eu não usei muito no meu dia a dia, mas para algumas pessoas pode ser interessante. Olha só, que é os gestos. Ele tem duas opções de gestos. Geralmente os smartwatches mais topadões ali, mais caceteiro mesmo, tem uma opção de gesto, que é geralmente o efeito pinça. O da Apple tem, né? Acho que o da Samsung, se eu não me engano, tem. Mas esse tem duas funções, né? Que fogem um pouquinho ali do padrão. Eu não tenho como demonstrar agora, eu até tenho, mas é melhor mostrar no tutorial, tá? Vou entrar aqui nas configurações, deixa eu ir lá embaixo, cadê gestos, seu filho, aqui, rapaz, gestos manuais. Olha só, ele tem esse modo de pinça, que é para selecionar, e ele tem esse modo aqui, que você desliza o dedão um no outro e ele muda de opção. Por exemplo, deixa eu entrar aqui no modo tutorial, que aí a gente consegue. Ó, e ele funciona tanto para tirar foto, tem aqui para música, alarme e telefone, para rejeitar ou atender uma chamada. E aí eu posso entrar aqui no modo tutorial para tentar demonstrar para vocês, mas não vai ser muito fácil não, porque eu já tentei, ó. Primeiro, ó, vou botar aqui começar. Eu quero o alarme, eu quero ativar o modo soneca. Eu dou 2 cliques. Ó, eu faço o efeito pinça, soneca bem sucedida, eu dei o efeito pinça. Esse modo aqui é um pouco mais difícil, mas eu vou tentar, ó, que é para mudar. Ó. Eita, tô ali, aí eu quero cancelar o alarme, eu faço isso aqui. Olha, deu certo, tá vendo que ele mudou? Eu faço de novo, ele volta para cá. Eu faço de novo, não sei se tá dando para mostrar aí, Danilo. Tá. Ó, daqui, dá para mostrar a tela e o meu dedo? Sim. Ó, eu faço isso aqui, ele muda, tá vendo? Ó, eu faço isso aqui, ele muda. Aí se eu dou o efeito pinça, ele seleciona, ele ativa a função, ele clica, é como se eu tivesse dado o clique. Então isso é legal. E ele é bem responsivo, né? Até no começo eu tive uma certa dificuldadezinha para aprender esse movimento, mas depois que você pega o jeito, vai que é uma beleza, rapaz. O cara tá lá, ó, tirando aquela soneca, dormindo. Aí piriri, que ele tem um alarme, né? E aí fica vibrando. Aí você só aqui, só, tum, soneca. É um perigo, essa soneca é um perigo. Aí, não, eu quero cancelar o alarme. Aí você, ó, vapo, né? Passa o dedo assim, aí muda. Você já sabe que mudou para outra opção. Aí, tum, aí seleciona. E aí, para algumas pessoas, isso realmente vai ser muito, mas muito útil. Até aproveita, já comenta aí se você gostou dessas funções, principalmente da funçãozinha de soneca. Coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E eu vou ter que parar o vídeo, pessoal. Vou ter que encerrar o vídeo aqui porque a fome já bateu. Vocês viram que o gatinho aqui já tá estressado. O bicho já tá, tem hora que ele tá dormindo, tem hora que ele tá meio brabo. Porque ele diz, Gesiel, meu filho, vai almoçar. Já é quase 1h da tarde e você tá morrendo de fome. E eu tenho diabetes, vocês sabem, né? Então, eu não posso ficar muito tempo sem comer, porque senão dá hipoglicemia. Que por falar em diabetes, lembrando que ele tem sim, não aqui no Brasil, né? É só mais lá na China. Ele tem um modo que ele identifica essa questão glicêmica. Ele não é um medidor glicêmico, assim como acontece com esse aqui, ó. Ele não vai dizer quanto é que tá a sua glicemia, se a sua glicemia tá alta, se tá em 200, se tá em 100, se tá em 40, não vai, ele não vai fazer isso, nem lá na China. Mas ele consegue entender a elevação, a possível elevação da sua glicemia, se você anda tendo ali uma elevação ou queda na glicemia, e ele não vai dizer, ó, você tá com queda ou você tá com aumento glicêmico. Ele vai dizer que é bom você procurar um especialista, um endocrinologista, para entender o que é que está acontecendo com a sua glicemia. Não é que ele, como eu falei, não é um sensor glicêmico, mas ele entende lá no padrão chinês das pessoas chinesas, ele consegue entender e ele diz, opa, pode ser, né, possa ser que tenha alguma coisa errada aqui com a glicemia desse cidadão, então vou notificá-lo para ele ir buscar um auxílio médico e para ir para o hospital para fazer um teste ali, falar com um especialista. No Brasil, nos outros países,
não temos isso, mas a Huawei já está em contato com vários hospitais aqui do Brasil e eles querem trazer esses, não uma análise, mas ele quer trazer um possível alerta ali, dependendo da situação de saúde que ele identificar do seu usuário, né? Da pessoa que está usando o dispositivo. Mas é isso, agora sim eu vou finalizar o vídeo. Muito obrigado pela audiência de vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, né, com os amigos aí que gostam de tecnologia, que gostam de dispositivos realmente super tecnológicos. E aqui é um produto pequeno, mas é um produto que consegue fazer muita, mas muita coisa. Valeu, gente, muito obrigado, um forte abraço e tchau!